E no programa de hoje, no nosso quadro Viver e Investir na América, Rodrigo Schiavo. Olá, Rodrigo, uma ótima tarde para você, tudo bem? Para você também, Vanessa. Uma ótima tarde para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada. Rodrigo, viver e investir na América. Esse tema que nós vamos abordar a partir de hoje é um grande desafio para muitas pessoas. É um sonho para muita gente, um desafio para outras. Mas para você que nasceu em Assis, no interior de São Paulo, depois, com 3 anos de idade, foi morar em Fortaleza, onde a gente tem esse sotaque gostoso desse povo maravilhoso. Para você, como foi essa transição de ir para os Estados Unidos, de residir nos Estados Unidos, de fazer carreira nos Estados Unidos? Conta um pouco o início dessa história para a gente, Rodrigo. Olha, a nossa história, minha e da minha esposa, nossa família, está muito atrelada numa decisão espiritual mesmo, sabe? A gente, nós estávamos trabalhando nessa época, tinha distribuidora de peça de moto, uma loja de moto também no varejo. Eu trabalhava com meu pai e a gente tinha eu tinha um desejo de voar com minhas próprias asas. Então, assim, eu não me sentia tão realizado. Não por causa de nada do meu pai. Meu pai foi espetacular durante toda a sua vida aqui com a gente. Mas era algo meu dentro de mim. Eu fui em busca do meu propósito com Deus. Fiquei durante 2 anos, 3 anos tentando entender o que Deus tinha para minha vida. E de uma forma muito sobrenatural, Deus clareou isso aí pra gente. Para quem acredita, claro, né? Nós recebemos um convite e Deus falou muito com a gente durante todo esse processo, né? E aí nós tomamos a nossa decisão de vir para os Estados Unidos. Quando eu decidi vir, eu devolvi para o meu pai tudo que ele tinha me dado, né? Eu tinha um carro zero, um Honda Civic. Eu vendi, dei o dinheiro para ele de volta, tudo não por nada, mas eu tinha tanta certeza que Deus estava comigo aqui, que eu quis vir até mesmo sem dinheiro. Então eu cheguei aqui com $1.400 só, no meu bolso, tendo que pagar 1.070 e gastei mais $185 no Walmart. Nessa época dava para comprar muita coisa, por 4 carrinhos de comida. Agora, hoje em dia, você sai comprando uma sacola. Mas foi assim, foi de uma forma muito sobrenatural, né? Deus falou comigo muito claramente durante o aniversário do primeiro ano de Léo. Nós tínhamos um terreno no Alphaville, em Fortaleza, e a gente ia construir a nossa casa lá. E aí nós estávamos em oração, em jejum, eu e minha esposa, fazia 5 dias, a gente ia entregar no 7º dia, era no domingo, o 7º dia. Isso foi numa sexta. Então, quando a gente estava no aniversário, minha esposa foi sair para buscar o bolo, precisava de uma das meninas que estava ajudando ela para poder carregar o bolo. No meio do caminho, essa menina falou para ela, falou assim: olha, dona Mona, Deus está me falando aqui para o seu marido ler Gênesis 12. Aí a Mona falou assim: não, mas o que Deus está falando? Nessa época não existia aplicativo para você poder checar online o que era o versículo, né? Aí ela chegou lá, voltou, só que esse aniversário ela ficou tão cansada, chegou de volta em casa 3 horas da manhã. Dormimos, acabamos não lendo a Bíblia, ele fomos ler no outro dia no sábado de manhã, que eu li Gênesis 12. É uma passagem de Deus que ele fala para Abraão: sai da casa da tua parentela, da terra onde eu vou te mostrar, e vai para a terra onde eu vou te mostrar, e lá eu vou te abençoar. E aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Então ali eu entendi como a resposta de Deus. E começamos a fazer vários tipos de provas com Deus, para ter certeza que era isso que ele queria. E tudo foi se confirmando de uma forma muito milagrosa, até o último fato, que foi quando eu submeti minha documentação para o serviço migratório. E a cônsula de Fortaleza, que tem um escritório para quem é americano em Fortaleza, ela falou assim: se você manda tudo até o dia 20, dia 15 você vai poder viajar. E acabou que a nossa documentação, nós mandamos dia 20, SEDEX 10, antes um pouco, e não chegava na mão de ninguém lá dentro, meio que se perdeu a documentação. Então, assim, quando eles voltaram com a gente, já era janeiro, dia 10 de janeiro, a gente já tinha passagem comprada pro dia 15 e tudo. A Mona foi e eu tive que ir depois. E quando isso aconteceu, nós lembramos de um fato que aconteceu numa cruzada evangelística 6 meses antes, com o Randy Clark. E eu e a Mona, a gente estava trabalhando de tradutor nessa cruzada.
e a gente estava espalhado, porque era muito milagre, muita coisa acontecendo, e a Moana estava num lado e eu estava no outro. Era o Awakening do Ray Clark. E aí, quando a Moana estava profetizando, tinha uma pastora profetizando com uma pessoa em inglês, que era, eles vieram dos Estados Unidos, eram 147 pastores americanos, estava profetizando em inglês, a Moana estava traduzindo. Aí essa mulher parou e falou o seguinte: olha, você vai embora para os Estados Unidos. Aí a Moana falou assim: não, eu sou casada. Aí ela falou assim: você vai primeiro, seu marido só vai depois. E aí, quando tudo aquilo se desenrolou, ela não aceitou no momento essa profecia, que ela achou que era ela ia embora por algum problema e ela não quis aceitar. Aí minha mulher calmou ela, falou assim: não, calma que se for acontecer, vai acontecer, Deus vai fazer. Agora, se não for de Deus, não vai acontecer nada, pode ficar tranquilo. E aí a gente, quando isso aconteceu, ela teve que ir primeiro, eu tive que ir só depois, né? Foi o último ponto que a gente lembrou dos sinais de Deus durante esse período. E foi aí que eu tomei uma decisão de ir para os Estados Unidos, não sabia nem o que eu vinha fazer aqui. Meu Deus. Mas, Rodrigo, quando foi que você teve um encontro com Deus? Foi antes da Moana? Conta um pouquinho da sua história, da sua experiência com Deus. Como se deu esse processo? Como você teve esse encontro com Ele? Eu cresci, minha mãe e minha avó me ensinaram o Evangelho de Jesus e me ensinaram a ler a Bíblia, né? Então eu cresci orando com a minha mãe e minha avó, sempre foi uma mulher de muita fé. Então, assim, eu tenho esse relacionamento com Deus desde meus 5 anos de idade. Mas com 9, desde os 9 para frente, eu estudo a Bíblia. Sempre estudei a Bíblia, né? Leio bastante, gosto de inglês. Quer dizer, não se compara com os estudiosos que eu conheço, que são muito mais estudiosos que eu, tenho muito mais tempo, até inclusive, para estudar. Mas eu sempre tive esse relacionamento desde pequenininho. A Moana conheceu Jesus quando a gente namorou. A gente começou o nosso namoro conversando com a minha mãe. Ela falou que queria conhecer Jesus Cristo, não sei o quê, e ela teve um momento com Deus, com a mamãe lá em casa, foi com a igreja, tudo. Mas, assim, esse relacionamento a gente começou sempre durante muito pequeno. E durante qualquer jovem, né, você no meio da sua vida, você faz mais festa do que vai para a igreja e coisas desse tipo. Então, chegou um momento que eu me distanciei um pouco não estava lendo a palavra de Deus, não estava orando. Quando eu falo disso daí, não é ir numa igreja, num templo físico, mas é o meu relacionamento pessoal com Deus, que eu acho mais importante do que estar em uma igreja. Então, assim, durante 3 anos da minha vida, eu me afastei um pouco, assim, muito, mas aí Deus, no estalar dele, ele me tirou de tudo isso aí, e eu voltei para o seu caminho. Deus estava pronto ali para mudar a minha vida e minha história. Então, foi daí que eu comecei uma busca para entender qual era o plano de Deus na minha vida. É porque você fala da palavra com tanta sabedoria, mas agora tudo faz sentido. Então, você nasceu dentro de uma família já evangélica, uma família que já tinha o hábito da leitura bíblica, enfim, como você citou a sua mãe, o seu pai, e Deus te presenteou com uma mulher, que é a Moana, que é espetacular, tendo os mesmos princípios que os seus. Essa mudança para os Estados Unidos, quando vocês resolveram definitivamente morar, já era Flórida? Foram direto para Orlando? Nós viemos direto para Orlando. Aqui, a Moana, a mãe dela morava aqui. Então, um lugar de principal para a gente, né? Ter um apoio, ter alguém por perto. Inclusive, também não fazia sentido a gente morar em outro lugar que não fosse perto da família dela, porque as crianças eram muito pequenininhas. O Léo tinha 1 ano de idade, a Rebeca tinha 2,5. Então, seria o melhor começo aqui. Para ser bem sincero, quando eu cheguei aqui, Orlando nunca foi uma cidade que eu mais gostava de ir na época, porque era pequena, eu morei em Londres, né? Morei em São Paulo, morei no Rio. Quando eu saí de Fortaleza, eu quis morar sempre onde eu gostava, que eram cidades grandes, cidades mais agitadas. E aí Orlando era uma cidade mais pacata. Mas eu também estava em outro momento da minha vida, né? Com as crianças, tudo foi perfeito. Foi o melhor lugar da minha vida. 2005. 2005. 2005. E aí se vão 20 anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos no Real Estate. Agora, quando você chegou em 2005, Rodrigo, você foi trabalhar com o quê? Eu fui trabalhar. Rapaz, Deus é tão bom, porque eu não sabia nem o que eu ia fazer.
E aí, quando eu fui no Walmart fazer essas compras, essa primeira compra que eu fiz, eu encontrei um amigo meu de tribo, que a gente cresceu junto. Na época, a gente tem mais de 25 anos de amizade e ele estava aqui, morando aqui. Ele estava cansado, mas ele tinha uma fábrica boa, grande, 400 funcionários na época. Mas ele estava tão cansado no Brasil que ele estava aqui. E eu perguntei, rapaz, tá fazendo o que aqui? Cara, deixa eu acho que eu vou mudar pra cá, não tô aguentando mais no Brasil, tá, aquele negócio. E aí eu falei, tu tá trabalhando com o quê? Aí ele me perguntou, tu tá trabalhando com o quê? Eu falei, pai, tô trabalhando com nada, cara. Ele falou, pai, vamos trabalhar comigo na construção. Eu falei, bora. Como é que faz? Aí ele falou assim, tem que me encontrar às 5 horas da manhã lá na padaria, na Outreach. Aí fui lá. Aí foi a hora que começou. Eu cheguei lá na padaria. O cara me perguntou assim, ué, você sabe trabalhar com construção? Você já trabalhou? Você pergunta assim, o que você sabe fazer? Eu falei assim, para você fazer tudo. Aí ele falou assim, mas assim, já trabalhou com construção? Eu falei, não, nunca trabalhei com construção, não. Aí ele falou assim, então, como é que vai fazer? Eu falei, rapaz, se você me mostrar como é que faz, você fazer, não é possível você fazer um negócio desse. Aí ele falou assim, então vamos trabalhar comigo de ajudante essa semana aqui, só pra me ver tu trabalhando, e depois eu te passo esse trabalho. Eu falei, beleza. Eu ganhava 60 dólares por dia, né? Certo? Como ajudante. Eu trabalhei 3 dias de ajudante, que aí no terceiro dia ele falou, tu consegue fazer, dá pra tu fazer sozinho. Aí eu falei, o que eu vou precisar? Ele falou, tem que comprar essas ferramentas, não sei o que, vou pôr tudo lá, um trailer, tudo. Eu tinha comprado uma caminhonete financiada, que como a Mona tinha Social Security, eu consegui comprar um carro financiado. Aí eu não precisei pagar a primeira parcela 45 dias, então eu ia trabalhar para começar a pagar a parcela. E aí eu peguei, estava com o carro que eu tinha comprado tudo isso, ia dar mais ou menos uns $1.200 todo esse equipamento. Eu falei, cara, bicho, não tem dinheiro não, cara. Como é que tu não pode emprestar esse dinheiro, não? Aí ele falou assim, rapaz, como é que tu vai me pagar? Eu falei, mas eu tô pegando trabalho contigo. Eu falei, se eu sumir, eu vou pra longe. Aí ele falou, não, beleza, não sei porquê, eu vou te emprestar esse dinheiro. Aí ele pegou, fez um cheque, me emprestou 1.500, né? Que era 1.200 dos equipamentos, eu fiquei com 300 ali aquela primeira semana. E aí eu peguei, ele falou assim, parou em frente de uma casa, falou assim, ó, essa casa aqui, se você fizer ela, você ganha $250 por dia, mais ou menos. Ela tem uns 200 e poucos pés, era quase $1 por pé linear. Aí eu falei, mas se eu fizer 2 casas dessas, ele, cara, 2 casas é difícil, vai ter que ser rápido, não sei o que. Eu falei, mas eu queria fazer 2, aí tem que pegar o material comigo lá em uma distribuidora. Eu falei, lá, pronto. Foi que eu comecei. Enquanto eu comecei assim, por que eu quis trabalhar aí? Para mim foi lógico. Porque eu precisava ficar livre para poder fazer muita coisa. E eu não queria entrar numa rotina de 8 a 5, e aí depois eu não ter que me sair disso daí, ia ser uma complicação do mundo, entendeu? Até porque você tem que fazer 2 trabalhos para juntar dinheiro, então um monte de coisa, eu não era muito meu perfil, eu preferi fazer isso aí. O que acontece? Eu dava lugar na construção, e eu parava para estudar. Então o que eu fiz? Com 8 meses que eu estava aqui, eu fiz um curso de avaliador de imóveis. Minha mulher estava trabalhando numa empresa de financiamento. A Mona trabalhava em empresa de financiamento e eu ganhava $1.500 por mês. Tirava um plano de saúde que era quase 600, mas o imposto sobrava quase nada na quinzena. Mas a gente queria ter um plano de saúde porque para não ter problema no hospital, esse negócio todo. A gente vai chegar para ficar tendo esse tipo de despesas, não dá certo. E aí a outra parte fazia lá a construção. Então, assim, eu parei. Quando eu vi uma variação de imóvel na mesa dela, que eu trabalhava numa empresa de financiamento, que eu vi aquela variação de imóvel, eu falei, o que é isso aqui? Ela falou, sempre é uma variação de imóvel. E eu olhei de umas 56 páginas, sabe? Eu falei assim, rapaz, aqui na nossa não profissional. No Brasil, a pessoa faz variação de imóvel uma página, assim, 5, assim. Verdade. Eu falei assim, eu comecei a ler aquela avaliação. Eu falei assim, cara, eu vou fazer esse curso de avaliador para me entender como é que é a lógica do imóvel aqui na Flórida, nos Estados Unidos. O que eles entendem como valor, o que eles entendem, como é que essa mudança de... Às vezes uma casa do outro lado da rua tem um preço tão diferente, como aconteceu ali onde a gente morou. A gente morava no Windsor Hill, no Windsor Landing. Do outro lado da rua Belmira, era quase $100.000 mais caro, mas porque mudava somente o zip code, entendeu? Então assim, eu comecei a ficar interessado e fiz o curso. Eu tive que parar de trabalhar uma semana. Fiz o curso. Passei na prova, eu não tinha como não passar de primeira, porque não ia dar tempo de fazer outro curso e ficar estudando, porque eu tinha que trabalhar, porque o dinheiro que nós ganhávamos não era para se sustentar mesmo, né? Para a gente se viver, não dar para guardar dinheiro ainda, estava acabando de chegar. E aí eu passei na prova, aí comecei a fazer a avaliação e construção, tá? Então, quando eu tinha algumas avaliações para fazer, eu fazia tudo um dia só.
e era $350 por avaliação, $400, e aí eu ganhava metade, que o meu Certified Appraiser ganhava outra metade e ficava com a metade. Mas aí já era o nível de trabalho muito melhor, você vai no carro, medir a casa e tal. E eu comecei a estudar, entender um pouco desse negócio. E eu já comecei a flipar em casa, comprar e vender imóvel já mesmo em 2005, logo depois de ver como é que funcionava tudo, né? Então eu fiz muito flip. É interessante porque, vendo você contar, a chegada de vocês, a forma como vocês chegaram, o seu desprendimento de conseguir esse emprego, de falar, não, eu faço tudo, o que você tem para mim? E ele falar para você, olha, me encontre amanhã, 5 horas da manhã, na padaria. Você começar 3 dias ali como ajudante, ele fala, opa, peraí, acho que dá para você tocar sozinho. Porque esse assunto é justamente o viver e investir na América. Porque o que você está nos contando em 2005, quando assim que você chegou, logo nesse primeiro ano, você já foi buscar conhecimento também para já dar um upgrade na sua carreira ali. É isso, Rodrigo? Isso. Porque assim, eu não ia ficar, eu não tinha ideia de ficar na construção a minha vida toda, né? Ou fazer o meu PME lá, não tem nada de errado. Eu acho uma profissão muito bacana, ganha dinheiro, muito bem paga, tá? Aqui muito bem paga. Mas é que te deu um conhecimento, muito. Porque se você colocou a mão, como a gente fala, né? Colocar a mão na massa mesmo, de iniciar, de fazer uma casa, ainda você olhou para outra, eu posso até construir 2. Então, você sempre foi um visionário. Eu estou questionando isso porque justamente é a autoridade que você construiu no decorrer desses 20 anos. É isso que hoje você pega, eu já participei de algumas reuniões com você, e a sua metodologia é muito técnica, você é muito técnico, mas agora tudo faz sentido. O sentido dessa avaliação, de você ter estudado, deixa eu ver como é que faz uma avaliação, enfim. Hoje, todos os negócios que chegam na sua mesa, agora tudo fica mais fácil para quem faz negócio com você entender também a sua cabeça. Porque você realmente se tornou uma pessoa muito técnica, porque passou pela prática. Exatamente. Nós fizemos... eu costumo falar que foi uma universidade. A gente fez uma universidade porque nós passamos por vários setores do real estate também, em momentos diferentes e momentos de crises, né? De diferentes crises também. E a gente, graças a Deus, a gente deu muito bem. Mas eu vou falar, assim, por mais o nosso talento, toda essa parte, assim, eu vou te falar uma coisa, assim, eu dou o crédito total mesmo a Deus, sabe por quê? Porque durante toda a jornada, esse caminhar, e eu posso te explicar várias situações que aconteceram na minha vida, eu comecei a flipar imóvel logo depois da crise, foram situações que aconteceram que se não fosse Deus para mudar a minha... como assim, eu costumo falar que tem um versículo muito na Bíblia que reflete isso aí, que é em Provérbios, ele fala assim, você vai caminhar, você vai andar por um caminho. Quando você ouvir uma voz dizendo para ir para a direita ou para a esquerda, quando você pensar em ir para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz de trás e você fala, não, segue reto, porque esse é o caminho. Então, durante a nossa jornada, muitas pessoas boas, de sucesso, com talento e tudo, elas poderiam estar muito bem sucedidas, tudo, mas por conta de uma vez ou outra ter dobrado para a direita ou for para a esquerda, e ela não ter tido isso aí atrás, de ouvir a voz de Deus, tipo, de querer primeiro ouvir essa voz antes de tomar a direita ou a esquerda, aí eu acho que é aí que faz toda a diferença. Porque eu acredito que em muitos momentos da minha vida teve decisões que eu tomei errado, mas entendi por que essas decisões foram tomadas erradas. Elas me deram... Eu falo assim que eu nunca, não é que é um perda, mas eu sempre tive lições, aprendizados e vitórias. Porque com Deus você não tem muitas vezes, para Deus tirar algo do teu caminho, tu tá ali ajoelhado no teu quarto, no secreto, e fala assim, pai, se aquilo não for da tua vontade, se eu não quero, não. Muitas vezes para Deus desconectar algo, tem prejuízo, tem dor, tem algumas coisas. Então, assim, você tem que estar preparado para esse tipo de coisa também, para você não abalar você mudar a sua vida. Então, esses rompimentos são necessários, às vezes, para você ir para novos níveis. E eu percebi durante toda a minha jornada que Deus, durante toda a era,
tanto preservou as pessoas importantes do meu lado, como tirou aquelas que não queria que tivesse ali por naquele momento. Não por nada, mas por conta que, às vezes, precisa você estar em momentos separados de certas pessoas para poder que as coisas aconteçam. Então, você sempre continuando, você vai falar, você pode fazer sociedades que Deus não queria que fosse naquele momento assim, porque lá na frente ele teria outros objetivos. Então, nesse aspecto todinho, e assim, a partir do momento que eu tomei uma decisão, e ele falou assim, aí é o caminho, vai ali, segue reto lá, porque lá eu não tô contigo, e eu decidi fazer isso daí, então eu não tenho como tirar o crédito dele, né? O crédito é todo dele. Mas quando você, depois dessa especialização que você fez, quando foi o momento que você entrou para o mercado imobiliário mesmo? Foi através de um broker? Como é que foi a sua entrada para o mercado imobiliário? Depois que eu fiz a licença de avaliação, foi interessante porque teve um momento que quando eu fui fazer o curso, eu trabalhei uma semana mais pesada, para poder na outra semana eu parar para fazer o curso, depois eu tive a prova no final de semana. E aí caiu um tendão no meu dedo, machucou, não pude trabalhar naquela semana pesada que eu tinha planejado. Eu fiquei tive que botar ponto e tudo. E aí, quando isso aconteceu, e aí eu tô falando, tem coisas que para Deus mudar a rota, ele tira, coisas acontecem. Quando isso aconteceu, minha mulher tinha falado assim, a mãe falou assim, cara, eu perguntei pro meu patrão se eu posso vender financiamento. Ele falou que pode, desde que eu arrumasse o cliente. O que você acha? Só que não ganhou salário, é só comissão. Eu falei, não, vamos vender financiamento. Se preocupa não que eu vou botar o pessoal aí, que é melhor comissão do que salário. Eu falei pra ela, né? Ela falou, então vou fazer. Quando isso aconteceu no meu dedo, deu uma desanimada na gente, ele tinha que dar um gás e ela ia passar a ganhar a comissão. Aí caiu no financiamento dela, que ela conseguiu fechar com uma semana e a gente ganhou $5.000. E aí, abriu nossos olhos de financiamento. E aí nós começamos a fazer financiamento. E a Moana, desde que ela começou a vender financiamento, que foi, se não me engano, foi outubro de 2005, a dezembro, ela bateu todo mundo no escritório, no mês de outubro, novembro e dezembro. Chegou um mês que ela chegou a vender 10 milhões. E aí a gente começou a decolar. Aí eu estava fazendo a avaliação e abrimos uma empresa já em janeiro de 2006. Aquele primeiro ano da gente, em 2006, nós vendemos $56 milhões de financiamento. Uhum. Foi tão forte que todos os bancos, a gente já tinha, no primeiro ano de empresa, nós tínhamos 135 bancos. Chase Bank, Wells Fargo, na época, o Wachovia, todos esses bancos, a gente era correspondente deles, de todos eles. Mantemos a licença até hoje, né? A empresa hoje já tem um outro nome, Infinity One, mas foi aí que nós entramos, muito forte. A gente começou a ir tão bem, que eu achei que a gente ia ter um banco. E eu falei assim, cara, a crise de 2008 foi logo lá na frente, né? É isso que eu ia te perguntar em relação à crise de 2008. Como foi para vocês passarem por isso? Tava indo tudo muito bem, obrigado. 2 casas, barco, um monte de coisa, jardim, vestindo toda hora. Eu achando que comprou eu achando que já ia adquirir um banco, né? Primeiro ano, então tava indo, cara, muito bem, muito bem. Quando deu 2008, 2007 já foi um ano meio estranho. Mas pro residencial, mas a gente já tava no comercial em 2007 já. Nós só fazíamos financiamento para restaurantes, tinha muito residencial ainda, porque a gente não podia largar os nossos clientes residenciais, mas a gente já estava no comercial. Então o comercial estava bombando, no residencial já estava estranho. 2008 começou muito ruim. Quando chegou, se não me engano, foi depois do meio do ano, de novembro, pediu falência. Ali desmoronou. A gente tinha no pipeline 72 milhões de financiamento. Praticamente todos cancelados. Fechamos 14 milhões só desses financiamentos que estavam no pipeline. 2009 nós vendemos $200 mil de financiamento. Mas eu estava no escritório, eu trabalhava nessa época, a parte administrativa e fazia avaliação. E aí era uma sexta-feira, eu cheguei para a Moana estava lá com a minha irmã, elas estavam submetendo um final ao Lehman Brothers de 14 restaurantes do job. Não, desculpa, era o Sunday Residence, no condomínio, 400 unidades, estava fazendo um refinanciamento. Uau! E aí eu fui pra casa fazer um churrasco, preparar tudo, isso que era umas 3 horas já, falei, ó, sextou, né? Eu fui, vou pra casa, vou preparar o churrasco, vou passar ali na padaria, já compro as coisas, tudo, você me encontra em casa. Tá, beleza, vou só meter aqui, tô indo pra casa. Quando eu tô indo no caminho,
escutando a rádio, quase aquele daquele negócio que é falou uma coisa de breaking news. Deu breaking news lá. Aí o cara falou assim, Lehman Brothers acaba de pedir falência. Nossa. Aí, capítulo 7, isso tava insolúvel, né? Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu liguei pra Moana e falei assim, Moana, tu viu a notícia aí? Ela, não tô vendo nada, tô aqui, tá me estranhando, já tô saindo daqui já. Eu falei, me espera que eu tô voltando. Eu falei pra ela, tem churrasco não. Eu falei, peraí que eu tô voltando. Ela falou, o que foi? O Lehman Brothers acabou de pedir falência, não sei nem pra que trabalhar esse fine. Aí eu voltei, quando eu voltei lá, a gente sentou no escritório, aí eu falei assim, cara, vamos fazer o quê? Aí eu falei assim, Mona, cara, aqui é o seguinte, que era assim, 150 bilhões de dólares da falência, né? A Grécia teve um problema lá com 30 bilhões de dólares, o mundo inteiro ficou com dor de barriga. Imagina uma falência desse tamanho assim nos Estados Unidos, o setor financeiro indo ruim já. Cara, aí foi eu falei assim, o que vai acontecer é que muitos investidores vão comprar imóvel que o pessoal vai perder e vão precisar de gente para administrar, vão montar uma management company. Nossa. E aí nós montamos uma management company, isso era mais ou menos finalzinho de outubro, ou meio de outubro, do meio para final de outubro, não lembro do exato aqui na hora nenhuma. Na segunda-feira a gente montou uma management company, eu tirei minha licença de corretor, eu não tinha licença de corretor, eu tirei a licença de corretor, a licença eu tirei, foi em agosto de 2006, eu vendi aquele ano ainda, consegui ganhar $147 mil de comissão, naquele primeiro ano da minha licença. Entramos, aí o que acontece? Quando a gente decidiu montar um negócio em 2008, foi assim, foi uma fala, 235 bancos quebraram em 3 meses. Então, aí também começou a trabalhar para fazer o refinanciamento do pessoal no short sale, porque tinha muita gente que não queria perder os imóveis e queria dar uma solução. Então, como eu tinha investidor, eu falei assim, tu quer vender o teu imóvel para o investidor e continuar no imóvel alugado? Ela falou, quero. Eu arrumo um cara, então pode deixar para comprar. A gente fala short sale, beleza. Eu comecei a arrumar muito. Quando chegou no final de 2009, a gente tinha 250 imóveis administrando. Nossa. Entendeu? E vendendo muito, vendia muito, o inventário da Put Homes todo dia quase que vendeu um ano e meio bárbaro, porque eu vendi dois prédios, cara, eu tinha 40 unidades, um prédio eu vendi praticamente todo. E aí a gente começou com muito investidor, o pessoal comprando no lugar. E quando chegou 2009, Deus me deu um negócio. Eu tava numa reunião de oração, ele falou o seguinte, olha, Rodrigo, o irmão se levantou lá, o irmão Frank, falou assim, Rodrigo, eu tô vendo, Deus está me mostrando aqui uma visão contigo. Tu entra perdido num prédio do governo, ele falou assim, tu entra perdido num prédio do governo, tu vai lá resolver um problema, não sei o que é, mas é um prédio governamental, é um building governamental. Você vai lá resolver um problema, quando você vai resolver esse problema, você vai errar a sala e você vai entrar numa sala errada. Meu Deus. Quando você entrar nessa sala vai estar acontecendo um leilão. E Deus está me falando aqui que ele vai te dar esse negócio. Não tem 10 pessoas que fazem esse negócio em Orlando. Você vai entrar lá, você vai ficar em silêncio, você não vai dizer isso pra ninguém. Mas na hora que você perceber que você está dentro dessa sala, você vai ficar nessa sala até terminar esse leilão. Muito específico, assim, ele falou, sabe? Aí eu falei, beleza. Passou 6 meses, eu esqueci de pagar uma multa e você tem a sua carteira, ia ser suspensa. Sabe quando você esquece aqueles prazos tudinho? Sim. Aí você tem que pagar lá na corte. Aí eu fui pagar na corte. Paguei a multa lá, fui lá pagar a multa, cheguei da menina do informação, você passa pelo screen lá que tem detector de metal, tem aquele negócio, né, custo. Aí quando eu cheguei na minha informação, eu pensei, eu precisava pagar essa multa aqui, que eu tenho tal, onde é que eu pago? Ela falou, é no quarto andar. Você vai subir aqui as escadas rolantes, quando você terminar de chegar no quarto andar, você vai reto assim, e você entra dentro, que a sala reta é essa daí. Eu falei, beleza. Eu não entrei na 410, eu entrei na 310. Eu saí mudar, eu vinha começando no telefone, mexendo naquela época o Nextel, lembra que era? Sim. E conversando, eu entrei na sala errada. Quando eu entrei na 310, estava tendo um leilão de imóveis lá dentro. Não pode. Aí a mulher, $100, como assim, $100, I sold to the highest bid. Aí pá, bateu. Aí eu falei, caramba, isso aqui foi aqui que Deus falou. Aí eu fechei a porta e fiquei. Fiquei lá dentro. Esperei até terminar. Eu fiquei lá de 8h30 mais ou menos até 2h30 da tarde. Quando terminou. Deus falou pra ficar lá até terminar. O pessoal tudo me ligando e eu não podia atender porque lá dentro não pode. Quando terminou, eu cheguei na menina e falei assim,
explica aqui uma coisa, o que está acontecendo, o que aconteceu aqui? Aí eu falei, não, esse aqui é o foreclosure sales, é um leilão de imóveis que o banco, antes de ter que retomar o bem, ele tem que trazer a lei em público e aí depois ele é retomado. Aí o banco às vezes vende no mercado, que eram os conhecidos IEO, né, que se vendia no mercado. E aí é quando o banco passa por esse processo de vender no mercado. Quando ele não passa, ele vende lá no leilão, a pessoa vende como se fosse um IEO, que eu sei como, entendeu? Ele comprou também o problema lá. E aí eu comecei a olhar, tinha anotado 4 processos, né? Enquanto eu fiquei observando esse tempo todo, anotei 4 processos. Tinha umas 6, 7 pessoas lá dentro, era muito pouca gente. Aí muito imóvel, ninguém comprava. 400 imóveis foram leiloados naquele dia. Aí eu peguei, eu estudei 3 meses em casa, né? Peguei documentação, como é que era o negócio todo. E aí foi começar o negócio. Ganhei muito dinheiro com isso aí. Eu sei que foi o que deu realmente que mudou. Mas tem coisas na vida que é o seguinte, a gente estava numa situação financeira difícil aí. Graças a Deus, não precisei entrar em default, não perdi uma casa, consegui vender minha casa no processo de short sale sem nem atrasar uma parcela. Então, eu consegui manter meu crédito ali tudo bem direitinho, né? Apesar de que estava num momento muito difícil na América. Se levantar como banco, alguma coisa desse jeito, não existia mais essa possibilidade, pelo menos um bom período. Não, e assim, o interessante que você está relatando é justamente o fato que como Deus age na sua vida e como Ele fala com você e você escuta. É isso que você comentou há pouco, você obedece. É isso que você comentou há pouco, o fato de quando Deus fala, vai para a esquerda e você não pode ser teimoso e ir para a direita. Escute a voz de Deus. Como você foi parar nos Estados Unidos, como a Moana chegou primeiro que você, tudo sob a palavra do Senhor. E essa pessoa dizer para você, olha, você vai entrar numa sala e essa sala vai ter você vai entrar numa sala errada, mas fique lá até as 2 horas da tarde, enfim, e você obedeceu. E isso foi um fator que transformou realmente a sua vida. Foi. Porque eu acredito assim, se você tem certeza que é Deus que está falando, cara, como é que vai dar errado? Me explica. E como você tem essa certeza? Porque eles são os sinais. Por exemplo, quando eu recebi essa palavra, eu cheguei no outro dia de manhã, liguei pro meu pai e pra minha mãe e falei assim, mãe, vamos almoçar juntos? Vocês têm algum plano para almoçar? Ela falou, não tenho não. Só vou pegar vocês e vamos almoçar. Beleza? Eu já tinha decidido ir, porque eu tinha escutado a palavra, né? GTZ 12 lá. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, meu pai falou assim, eu vou mudar para os Estados Unidos. Deus falou comigo aqui, tal, eu tô vendo isso aí, eu tô muito decidido a tomar essa decisão mesmo. Mas eu tava com a distribuidora junto com meu pai, a gente tinha acabado de abrir, tava começando a vender bem, sabe? E aí eu falei assim, mas eu não vou poder ficar com a distribuidora, pai. Aí ele falou, poxa, mas... meu pai ficou triste, começou a chorar, inclusive. Aí minha mãe também, né? Minha mãe falou uma coisa importante, falou assim, eu sabia já que você ia. Aí eu falei assim, como? Porque há 2 anos atrás, eu fui numa reunião de oração, uma mulher se levantou lá no meio dessa reunião e falou o seguinte, você tem um filho, ele é casado e ele tem uma menina pequena. Ele só tinha assado nessa época. Aí ele falou assim, daqui a 2 anos ele vai embora para os Estados Unidos e eu não quero que você impeça ele de ir. Uau! Porque aí ela pegou e me falou isso aí naquele dia. Ela falou assim, eu nunca falei pra você, nem falei pra Moana lá quando a mulher falou que ela ia voltar para os Estados Unidos, ela ia primeiro, eu ia só depois. Eu nunca falei nada, porque eu esperei Deus. Eu sei que você é ansioso, você poderia querer ir antes, lá para meu negócio comigo lá, eu vou embora, e Deus tem tudo no seu tempo certo. Então, se fosse acontecer, ia acontecer. Isso aqui, eu acho que lá realmente é onde Deus te quer, porque se ele falou dessa forma com você, eu acredito que veio para se confirmar aquilo que ele falou comigo também. Então vai lá, a sua família, é você, a sua família e Deus. Você tem que tocar. Meu pai e minha mãe ficaram muito tristes, sim, porque eles eram muito apegados aos meninos, né? As crianças eram muito pequenas. E aí, mas enfim, então eu tinha certeza. Quando eu fui para falar com a mulher da imigração lá na segunda-feira, eu tinha feito um processo de imigração, que a minha sogra queria que eu tirasse o brincar logo depois que a gente casou, que era mulher americana. E ela fez todo o processo. Eu fui para reunião, para entrevista. Quando eu cheguei na entrevista, isso foi em 2002.
Eu fui pra entrevista e não sabia de nada. Eu não tinha nem passado isso pela minha cabeça, que quando eu fui fazer a entrevista, eu falei, minha mulher lá, isso no Rio de Janeiro. Tava minha mulher, a minha sogra e o vô da Mona ficaram numa salinha esperando a gente lá, que tem lá, né, pra vocês. Aí a gente entrou pra reunião, pra entrevista. Aí quando a gente sentou pra conversar com o cônsul falou assim, pô, muito bem, então quando é que vocês vão mudar para os Estados Unidos? Aí eu falei, eu não tô pensando em mudar para os Estados Unidos tão cedo. Aí ele falou assim, não, mas tudo não, você tá tirando o green card. Aí eu falei assim, é só não tem que tirar. Eu falei, só que tem que tirar. Tô entendendo, você vai ter que morar lá, como é que vai ser isso? Ele falou assim, ó, o green card é um residente permanent card. Ele falou, você tem que estar nos Estados Unidos. E detalhe, você vai pagar imposto agora lá. Que bacana isso. Aí falou assim, e detalhe, você vai pagar imposto temporário, não, eu falei assim, não, pode cancelar, né? Eu falei, pode cancelar. Eu falei, pode cancelar, né? Olha como Deus age na sua vida, isso é fantástico. Eu falo, viver e investir na América, esse quadro que a gente está abordando hoje com o Rodrigo Schiavo, falando a respeito de como é essa transição que muitas pessoas fazem. E precisa, né, Rodrigo, ter muita fé, muita determinação, muita coragem. E o mais importante, ouvir os sinais, ouvir Deus falar e estar muito focado. Quando você começou a fazer esse processo de aquisição dessas casas nos leilões, e aí você já começou a entrar já para esse mercado também de developers. Conta um pouquinho dessa história para a gente, como esses developers chegaram até você, enfim. Essa nossa transição nós fizemos, começamos a fazer em 2015. Foi mais ou menos assim, quando a gente já flipava em dois momentos. Na época que o financiamento era fácil, isso foi muito bom, porque eu conseguia fazer 100% de financiamento, não tinha dinheiro, né? Quando eu comecei, eu fazia 100% de financiamento, ou 5% de entrada, 10% de entrada, e conseguia comprar, flipava e já ganhava ali. Então era muito bom, entendeu? Então foi muito bom durante esses 2005, 2006, 2007, a gente fez muito flip. 2007 começou a acabar, praticamente zerou. E aí, foi quando eu falei que o residencial começou a ficar estranho, então acho que em 2008 veio a turma. Quando teve a crise, eu mudei para outro tipo de flip, esses que você compra no leilão direto lá dentro, que é o foco de série, né? Que é mais complicado. Você pode jogar o dinheiro lá e perder tudo, entendeu? Porque não tem garantia que você vai ter o título. Então você tem que saber menos toda a parte. Eu costumava falar assim: você tem que ser arquiteto, engenheiro, advogado, corretor, tudo em uma pessoa só. Porque você não vai, se você pagar esses profissionais, não tem dinheiro no negócio. Então você tinha que saber muito o que você estava fazendo, né? Eu estudei bastante isso aí. Eu me dei muito bem. Durante esse período que eu fui da Porsche, eu entregava de 33% a 38% de retorno para os meus investidores. Por isso eles estão com a gente até 17, 15 anos com a gente, eu desde aquela época, porque eles ganhavam dinheiro comigo. Né? Então, assim, eu ficava com metade do lucro, fazia todo o trabalho, mas eles tinham um retorno muito bom, já eles pararam sem precisar fazer nada. E aí eu fui fazer isso. Só que quando chegou em 2010, nós montamos a nossa imobiliária, Premier Capital Realty. Quando eu montei a imobiliária, o nome dela, Premier Capital Realty, os 3 prédios atrás, a nossa ideia ali, nós fizemos o quê? Nós tivemos a nossa visão, o que nós queríamos para aquela empresa. E aí nós fizemos aquele estudo de economia reversa. Nós vamos olhar onde é que o objetivo final que nós queremos chegar e trazer o caminho até onde nós estamos aqui agora. E aí fizemos isso um ano. Eu falei, a gente vai trabalhar com development, cara, vamos construir isso aí. Só que a gente vendia muito de residencial, né? Eu flipava em torno de 65 a 80 imóveis por ano. Só flipando, mas fora as vilas residenciais, tudo. Então, a gente tinha um volume grande. Então, eu tinha que transicionar isso aí, porque eu não queria jogar fora algo que a gente construiu durante muitos anos, né? Mas que a gente já se via lá na frente, somente envolvido com comercial. E aí eu peguei. Quando chegou em 2015, eu comprei uma esquina da Fifth Avenue. Chamei o meu sócio, eu comprei por $400 mil na época. Eu chamei que hoje meu sócio não enxerga, sócio muita coisa, de 2018 para frente, praticamente 85% dos imóveis dele nossos, aí já é sócio. E eu falei assim, achei, eu já tinha comprado o imóvel, sabe? Aí eu liguei para ele e falei assim, o que tu acha dessa esquina aqui? O banco vai me entregar. O que tu acha que eu pago? Ele disse, paga 600. Eu falei, 1.600 e se o banco não der? Paga 700. Aí eu falei, tá bom então, eu te digo quando eu terminar a conversa.
Falei, tinha comprado. Aí desliguei o telefone, ainda 2 minutos ele me ligou de novo. Não, paga 800, não perde não. Então, beleza. Aí eu peguei, a gente já era amigo desde 2008, mas fizemos esse primeiro negócio em 2015. Aí comprei um chulô, que era aquela esquina lá. E aí eu paguei $400 mil na esquina. A minha ideia era vender por 800 no mercado, né? Eu queria ser um CP rápido de uma semana, duas aí para fazer rápido, em wholesale mesmo. Eu tinha comprado direto do banco, um imóvel com uma comunicação muito complicada, mas eu tinha todas as saídas dela. E aí eu comprei a esquina junto com ele. Aí ele comprar junto comigo. Falou, puxa, eu comprei com você, compramos juntos. Aí falou, vamos comprar todo o quarteirão. Aí só que eu falei, não, peraí, calma, eu sou pequeno ainda. Tem dinheiro pra isso. Ele falou, não, traz um investidor que a gente desenvolve tudo. Aí eu falei, beleza. Aí trouxe uma pessoa, fizemos tudo, desenvolvemos. Essa pessoa depois teve um probleminha, vendemos a nossa parte. Nós não quisemos mais ficar no negócio. Dentro do imóvel, passamos o imóvel para frente. E aí aí foi quando eu comecei a fazer só mais comerciais de desenvolvimento. Então nós fizemos essa primeira e foi grande, né? Mudamos a esquina da entrada de Intergarden. Uau, Culvers, Wendy's, Chipotle, colocando todo esse pessoal lá. Aí saímos de lá, começamos em 2017 a fazer um processo de assembly junto. Fizemos um outro negócio em 2017 também na Sun Lake. Eu peguei um terreno ali, consegui comprar um terreno onde é hoje o Action Space, que fica entre o McDonald's e o prédio da Pepsi Building, entre a Turkey Lake e Dr. Phillips, na Sun Lake. É o corredor principal aí de restaurantes, né? Eu comprei de um banco por 2.300 aquele terreno e vendemos por 7.700. Né? Então assim, aí começamos a fazer tudo isso, começamos a fazer muita coisa. Aí eu comprei esse processo de assembly, a gente levou aí 6 anos, tá? Juntando todos os terrenos, fazendo vendas no meio do caminho, mas nós, numa região onde existe 850 acres mais ou menos disponível ali, nós conseguimos adquirir, juntando os terrenos, 650, que é em Lake Buena Vista, uma área mais nobre do turismo aqui, né, que são o zip code que entrou mais valorizado aqui da Central Florida, onde está o Golden Oaks. Então, assim, nós pegamos toda aquela região de Lake Buena Vista, International Drive, 536, 535. Quem é da região sabe exatamente que ali é o coração do turismo. Exatamente. De 5 estrelas daqui, né? Então, assim, ficando... Um momento, na verdade, esse momento de crescimento de Orlando que nós tivemos, podemos dizer, bem que você falou de 2015, caminhando para 2015 até os dias atuais, porque quem está acostumado, quem vai a Orlando direto, vê sempre construção, construção, construção. É uma cidade que é pujante, não para, né, Rodrigo? Ela é pujante, ela não para mesmo. E é interessante isso que você está comentando, porque, por exemplo, para quem hoje, Rodrigo, quer investir, para não cometer erros de investimentos, qual é o caminho hoje que a pessoa pode trilhar? Qual é a indicação que você dá para quem quer investir e para quem está nos assistindo? É investir em terrenos, no comercial, é residencial? Qual é a sua visão hoje? O mercado hoje se tornou um escasso, terrenos, por exemplo. Nós estamos nesse processo de assembly desde 2017. Nós pegamos essa área, na 27 nós adquirimos mais de 125 acres e no Devils, na região do Devils, que é uma outra área muito valorizada aqui, também tem quase, nós também lá, nós temos 68 acres naquela região lá, nós, e prestamos um dinheiro para uma região de 300 acres lá também. Então, assim, é uma região que a gente vai buscando esse lugar e vamos fazendo esse processo. Hoje, a gente tem bastante terreno, estamos vendendo alguns, né? Vendemos o Merit, vai fazer a maior torre daqui de Central Florida, 400 pés de altura, vai ser a torre, um timeshare de condo hotel, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo, Bainbridge, outras empresas têm comprado os terrenos, no Taifeng, no mercado em si, os principais compradores de terreno. Mas o investidor que quer investir aqui, falando para ele, vamos ajudar o investidor. Nós temos investidor A, B, C, D, todo tamanho, né? Tem um cara que tem 1.000, 10.000, 100.000 e 1 milhão. E o cara que não tem nada, e como é que ele começa? Como foi o meu caso, como é que começa do zero, né? Também tem isso, né? Porque assim, você tem que saber onde você quer chegar. Mas você pode começar do zero, onde você vai
dar uma alavancada, dar uma subida, e depois vai mudar, até você chegar no lugar onde você quer. Eu, sim, hoje em dia, se você não tem nada, não tem nem um centavo, mas você sabe o que você está fazendo, você vai precisar de uma pessoa que vai investir em você. Ponto. Né? Isso foi o que aconteceu comigo. O que eu fiz? Eu não sabia, mas eu tinha todo o modelo de comprar ele na post. Estava sem dinheiro. Você não botar o dinheiro aqui, eu não ganho dinheiro junto. Certo? Fiz o negócio do modelo errado. Deus mudou a estrutura desse negócio, ficamos meia, depois quando mudou, o negócio fez assim. Só pra você ter ideia, o investidor depositou $350 mil na nossa conta em março de 2010, em dezembro de 2010 a gente tinha 1 milhão e 100 na conta. Entendeu? Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um mapa de ganhar o dinheiro. Então eu falei assim, tu vai fazer o seguinte, fazer a 50%. Fechado, eu faço tudo. Se começar a ganhar, eu boto mais. Então, assim, foi um jeito de começar. Então, você tem que ter esse mapa. Mas aí, onde eu vou encontrar esse negócio para mim começar do zero, né? Hoje, aqui nos Estados Unidos, eu aconselharia, se você tem entre 50, 100, 150 mil dólares, você ir com um tax deed sales, que é compra de escritura por perda pelo IPTU. Legal. Tá? Ou você faria alguns investimentos em tax liens. Se você souber o que você está fazendo, para você virar um TESI e tomar e depois fazer a tomada do imóvel através da dívida ou receber o seu dinheiro de volta com uma correção muito boa, né? Tem muitas pessoas que fazem hard money loan. A nossa empresa ela é especializada em fazer hard money loan. Se um cara me trouxer um negócio desse muito bom, eu consigo o dinheiro para ele fazer o negócio, por exemplo, entendeu? Não precisa ser o nosso grupo ou a gente, mas a gente trabalha com banco, tem bancos especializados para esse tipo de coisa. Então, você tem que saber o que está fazendo. Então, eu aconselharia isso aí. O foreclosure sales, como hoje os imóveis estão mais caros, os preços dos imóveis estão mais altos, você vai ter que ter um capital melhor. Porque se você brigar com 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, você vai disputar muita gente. Aí eu não sei se você vai conseguir ganhar dinheiro, vai ser muito apertado. Esse mercado de hoje aqui não dá para isso, tá? Aqui é melhor você tentar encontrar um terreno barato, uma casa bem comprada no mercado, mesmo que você consegue fazer uma reforma e vender. Existem mercados para isso em alguns lugares específicos. Orlando é apertado, mas dá. Tá? Miami é mais tranquilo, mas mais disputado. Sim, às vezes maior. Exatamente. Entendeu? Agora, como que você enxerga o mercado do Brasil em relação ao mercado americano? Brasileiros hoje que querem investir, dolarizar o seu capital e também não tem experiência nenhuma, mas veem como um bom negócio. O primeiro conselho que eu dou é que tenha cuidado para não ser refém do seu próprio sucesso. Tá? Às vezes o cara tem uma fábrica de jeans no Brasil, o cara tem muito sucesso, entendeu? Vem para cá, vai investir no real estate, acha que sabe a mesma dinâmica, não é. Isso é complicado. Às vezes o histórico é que muitas pessoas que entram sem ter conhecimento, elas praticamente todas perdem. Tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Eu sou pragmático em falar porque eu prefiro ajudar avisando do que a pessoa depois dizer que não foi falado, entendeu? Então, assim, muitas pessoas estão vindo com... Hoje mudou o demográfico, eu te falo, em 2017 para frente, muitas pessoas com capital, com dinheiro, substancialmente, né, com dinheiro mesmo, um bom volume e tudo, tem vindo para cá, fundos imobiliários, tudo, mas muitas vezes não sabem o que fazer, tá? Quando eu falo assim, não sabe o que fazer, isso pode ser simplesmente você pegar o modelo brasileiro e aplicar aqui. E aí você perder. Porque não existe essa história de assim, cara, o americano vai ficar louco por isso daqui. Tente não fazer algo que seja muito fora da curva, da antropologia americana, que ele vai estar... você vai ter que ensinar ele a comer uma tapioca, você vai ter que ensinar ele quantos anos o açaí vem lutando, quantos anos demorou para a água de coco entrar, sabe? Então, assim, primeiro, muitas pessoas desistem, outras colhem no momento certo. Então, assim, são coisas meio difíceis. Eu falo assim, por exemplo, eu até falei com um amigo meu que é da Câmara do Comércio em Alagoas, eu falei para ele assim, muita empresa quer vender os produtos dela aqui nos Estados Unidos. Cara, tem um caminho tão simples de fazer. Vem aqui, compra uma empresa americana, faz uma parceria com ela, monta um negócio diferenciado. Mas não tenta trazer, porque o pessoal traz, né, nosso, tem mesmo nome, inclusive, às vezes, do Brasil. Entendeu? Por exemplo, tinha uma farofa, que era bagulhinho bom, sei lá, ou sim, cara, o americano não vai conseguir falar nisso, então você não vai ter penetração. Zé.
Existe um nicho brasileiro muito forte, existe. Hoje existe um nicho brasileiro muito forte. Hoje eu digo que tem restaurantes que podem viver somente do brasileiro, praticamente, entendeu? Mas Então, isso que você está falando é de extrema importância para quem está nos assistindo. Pelo fato que muitas vezes você foi perfeito na sua colocação. Deu um negócio muito certo no Brasil e fala, opa, vou lá para os Estados Unidos, vou implantar isso lá. E aí eu gostaria, Rodrigo, que você falasse para as pessoas exatamente como você está nos explicando agora. Quando a pessoa vai colocar um negócio dentro de um país que não é o seu país de origem, precisa fazer um estudo de mercado, precisa fazer as adaptações, adequar este produto ao gosto, ao paladar, como se for no caso de comida, ao paladar, que é o mercado que ela está entrando. Não adianta a gente querer colocar, obrigar as pessoas ou ensinar a nossa cultura, se você está se dispondo a imigrar para um outro país e trabalhar para este país. Se você vai fazer isso, tem que fazer as adequações, na verdade, independentemente do produto que vai ser colocado. Tem que adequar. Eu tenho um exemplo perfeito, é o seguinte, você pega o McDonald's na China, só tem o Big Mac e o cheeseburger. O resto é tudo diferente. O pão branco, pão preto, tem todo jeito. McDonald's, tem um jeito que você agora assim, nem gosta de comer. Por quê? Porque não adianta o McDonald's chegar com um cardápio dele, isso aqui nós somos um sucesso lá no Brasil, tá aqui, nos Estados Unidos. Não, vamos lá, vamos reimplantar o nosso queijo de sucesso dos Estados Unidos, vamos plantar aqui na China. Não vai vender. Então o americano ele se adapta muito bem a isso aí. Ele pega e como é que se diz? Ele se adapta, né? Ele muda completamente. Às vezes o produto fica completamente diferente. Ele vende uma coisa no Brasil que ele não vende nos Estados Unidos, entendeu? E vice-versa. Isso aqui só tá lá no Brasil. Mas... Como o McDonald's tem o Mac Picanha, só vende no Brasil. Não nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele sabe só emplacar aqui. Exatamente. Isso que você está dizendo é perfeito, porque se o americano, quando vai levar o seu produto para outro país, faz adequações, por que os outros países, quando entram no mercado americano, tem que fazer as adequações também? Muita gente acaba batendo a porta na cara, que a gente costuma dizer, porque é justamente isso, não se adequa, não faz a adequação do seu produto. E, gente, tem gente, especialistas na área, hoje nos Estados Unidos, que falam o seu idioma, como é o caso hoje do Rodrigo Schiavo aqui com a gente, que pode te auxiliar, viver e investir na América. Essa experiência incrível que este homem tem, ele, a esposa dele, a família inteira, para ajudar. Isso é o mais importante, não é, Rodrigo? Poder ajudar. Rodrigo, só me diz uma coisa. Durante esses 20 anos de Estados Unidos, teve algum momento que você pensou em desistir? Quando eu cheguei, os meus 3 primeiros meses, eu pensei em desistir. Você pensou em voltar ao Brasil? Pensei. Eu pensei em voltar para o Brasil, mas eu entrei num momento muito difícil. E Deus teve que falar comigo. Deus falou comigo de uma forma tão sobrenatural que foi isso que me deu a minha motivação de ficar independente da circunstância. Não importasse mais para mim daquele dia. 3 meses depois, eu passei por um momento que eu estava trabalhando na construção, eu fazia um soffit, sabe aquele alumínio que vai em volta da casa? Tem a madeira, assim, o telhado, e tem aquele alumíniozinho que vai embora, em volta, sabe? E é isso que eu fazia. E aí eu estava fazendo uma casa, eu tinha uma escada de 28 pés, eu estava nessa escada no máximo, 28 pés. Eu estava fazendo a casa. E atrás de mim tinha uma piscina que tinha mais ou menos uns 6 pés de profundidade. Nós estamos falando de 12 metros de altura, mais ou menos, tá? 10 metros. E aí eu estava fazendo essa escada, estava quente, que já era junho, eu cheguei em março, era junho, março, abril, maio, enfim, é isso mesmo, era junho. Já estava aquele solzão quente aqui, 45 graus, né? 40 graus. Aí eu peguei, o que acontece? Eu, quando montava para fazer rápido as casas, o que eu fazia? Eu colocava as escadas tudo de lado assim. Aí eu começava nessa, certo? Aí eu começava nessa, aí eu fazia assim com a escada, uma vez nós dava. Aí quando ela ficava assim, um de frente pro outro, eu pulava desse cara pro outro cara. Então tem que descer, só no desce, só no jogo, sabe? Aí eu pulando do escada, eu dei conta do escada. Quando eu postei esse vídeo pra minha mãe entrou em 3 metros de oração. Ela falou, não, menino. Joelho dobrado, é o único jeito. Mas era pra fazer rápido. Aí quando chegou num momento dessa aqui que eu tava assim, que eu vou fazendo assim, como é que você fazia? Você segurava a escada aqui, você puxa assim, sabe? Pra você não pegar no telhado que tá quente. Sim. Só que eu esqueci, você esquece às vezes.
Porque se você segurar no teclado e puxar de lado, ela passa mais rápido, você puxa a escada pro lado. Aí quando eu peguei no teclado, queimou minha mão. Quando queimou minha mão, eu segurei, eu fui pra trás e segurei a escada feita assim, sabe? Ela pegou, fez assim, e voltou. Quando ela voltou, o diabo fez questão de vir no meu pé do vídeo aqui e falar o seguinte, tá vendo aí, cara? Essa aí é a promessa de Deus que Deus tem para tua vida. Olha aí, cara, que maravilha, o cara tá trabalhando desse jeito aí. Você foi o que Deus preparou pra ti, cara. Tá vendo aí? Aí eu falei assim, eu desci aquela escada lá e comecei a chorar, meu Deus. Comecei a chorar. Eu fiquei assim, cara, será que eu fico depois assim, meu Deus? Aí eu chorando ali, eu falei assim, eu fiz uma oração, eu falei assim, pai, se isso aqui foi o que o Senhor preparou para minha vida, se isso aqui é o seu plano para minha vida, é eu trabalhar aqui nessa escada aqui, fazendo isso daqui, não tem problema, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Eu vou agradecer ao Senhor todos os dias da minha vida, por o Senhor ter me dado um plano de vida, e isso aqui é o que o Senhor tem para minha vida. Eu vou ser feliz, mas por favor, mostra para mim que o Senhor está aqui comigo nesse lugar, que eu não vou caminhar só aqui sozinho. Aí eu falei assim, coloca aquela nuvem ali, em cima dessa casa aqui, para mim poder trabalhar aqui na sombra, e eu vou fazer essa casa aqui rápido. Aí veio assim a nuvem assim, parou em cima daquela casa ali, começou a chover, sabe? E aí Deus falou para mim assim, eu sempre vou te dar muito mais do que tu pedir e pensar. Eu pedi a chuva, ele me deu a chuva. Eu subi e fiz aquela casa inteira na chuva, sabe? Terminei aquela casa, fui todo mundo pra casa, mas eu tinha certeza que Deus estava comigo aqui nesse lugar. Lindo. É de emocionar. Rodrigo, as pessoas que estão nos assistindo agora, que estão pensando em largar o seu sonho, estão pensando em ir embora, voltar para o Brasil, qual é o conselho que você dá para elas hoje? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é se ela tem um relacionamento com Deus. Por exemplo, o meu, ela tem que ter certeza se é esse mesmo plano de Deus na vida dela. Porque por pior que pareça, pode continuar. Mesmo que quando você está no meio dessa tormenta, a única coisa que você tem é uma palavra. Mas você tiver fé, se tiver ter certeza que é Deus que está falando com você naquele momento, você pode ter certeza que não vai existir decepção na sua vida, não. E Deus, ele faz claro na sua vida. Você sabe quando é Ele que está falando. Você sabe quando foi Ele que falou. Então, assim, isso aí eu falo. Agora, uma pessoa que veio aqui estruturada, que ela perdeu algo, se desanimou, perdeu a empolgação, acha que não vai conseguir emplacar. Eu acho que você não precisa desanimar, não. Você precisa estar com as pessoas corretas, certo? Tô querendo dizer que você precisa estar comigo não, tá? Porque a gente até sabe muito bem, a gente é um grupo fechado, a gente não sai atrás fazendo captação, isso não é o que a gente... Não é o nosso objetivo principal, a gente trabalha com pessoas que a gente sabe quem são as pessoas também, e trabalhamos dessa forma. Mas não tô falando isso aqui para você vir atrás de mim, não é isso não. Mas existe pessoas que realmente são capacitadas, que entendem o que tá fazendo. Não existe, vou falar para você, não existe alguém que chega aqui que vai fazer um development, que vai colocar um public, que vai colocar não sei o que naquele lugar, tudo, que vai conseguir fazer isso, vai fazer aquele outro, tá? Não se muda com isso se ele nunca tiver feito um na vida dele. Não tem essa ilusão, não. As pessoas aqui, a responsabilidade ela é muito grande. Assinar um contrato, a entrega, tudo isso daí é muito importante. É um processo, o cara não esperar você se envolver com um restaurante que você não tem nem ideia de como se faz aquilo dali. Você tem que ter humildade de aceitar esse tipo de coisa. Você tem que ter humildade de falar o seguinte, se você estiver perdido num business específico, traga um cara experiente para um negócio que saiba realmente fazer um negócio. Entendeu? Não se muda com um certo tipo de business que dá dinheiro no Brasil, que acha que vai dar dinheiro aqui. Muitos não dão dinheiro aqui. Entendeu? Tem muito dinheiro que dá dinheiro aqui, é difícil. Rodrigo, se reinventar é fundamental em todo esse processo. Quando você chegou em 2005 com a sua família, teve que se reinventar, muitas provas que você passou. E o mais importante, a fé que te move, que te moveu e que te move até os dias de hoje. Eu acho que essa fé que você tem transborda. A sua fé, a fé da Moana, a fé da sua família, isso transborda. Então, Rodrigo, como você mesmo falou,
o mais importante disso tudo é escutar a voz de Deus. Se você tem um pouquinho de fé que seja, e se você escutar a fé, Deus falar ao seu ouvido, segue o seu caminho, né, Rodrigo? Segue o caminho. Ele não lhe deixa enganado, não, pode ter certeza. Ele não te deixa enganado, não. Rodrigo, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Lembrando que nós estamos exibindo para todo o território americano, estamos exibindo para o Brasil e para outros países também. Então, a sua mensagem é uma mensagem que ela vai ecoar, a sua voz vai ecoar para vários lugares e pessoas que estão esperando ouvir uma palavra sua de um homem de fé, de um homem que é um grande empreendedor, um grande empresário, que nos prestigiou com o seu conhecimento e a sua história de vida no hoje, neste programa que a gente está fazendo. Então, por favor, eu gostaria que você desse uma palavra para quem está nos assistindo. Eu costumo falar para a minha família também, né? Meus filhos, que o primeiro passo de uma pessoa, assim, se você tem fé, é tentar encontrar o verdadeiro caminho seu com Deus. E a principal oração que você vai ter durante todo esse processo é aquela que você faz sozinho dentro do seu quarto, sem nenhuma barreira, sem nenhuma eloquência, você não precisa falar bonito para ninguém, você só precisa abrir o seu coração verdadeiramente ali e falar, né? Você que está vindo aqui empreender nos Estados Unidos, eu te aconselho você tomar muito cuidado, você ter bons profissionais como bons advogados, pessoas, consultores especializados da área. Por exemplo, eu que sou o developer, a gente faz esse tipo de coisa, nós contratamos consultores, mesmo até hoje, a gente contrata para coisas específicas. Você não existe esse cara aqui que sabe tudo em algo, né? A gente tem muito conhecimento do real estate aqui, muito respaldo e reputação, mas mesmo assim nós sempre tomamos os mesmos cuidados, porque é difícil, são pequenos detalhes, você pode se encontrar com coisa que você nunca mais vai conseguir reverter. Então, vem com calma, pensa um pouco, conversa com as pessoas, né? É fácil, às vezes, você se identificar ações, pessoas, tenta acreditar nas pessoas, não fique tão cego na vontade de vir ao ponto de acreditar em tudo que vem na sua frente, porque você acha que aquilo ali está certo. Não, pode ter certeza, se você entregar na mão de Deus todas as suas reuniões, Ele vai te ajudar, isso aí eu tenho certeza. Que lindo. Rodrigo, eu quero te agradecer o seu tempo, agradecer por você ter nos dado o privilégio de conhecer um pouco mais a sua história. Agradecer a todas as pessoas que tornaram este programa possível no dia de hoje e que foi uma bênção, foi assim, surpreendente, essa é a palavra. Hoje eu termino este programa dizendo obrigada a Deus por colocar na nossa vida, na vida de você que está nos assistindo, um homem de Deus e que veio nos mostrar como viver e investir na América, mas acima de tudo, que nós precisamos olhar e acreditar e ter fé e não desistir, porque tem um Deus que está nos olhando, nos observando e cuidando de cada um de nós. Que Deus te abençoe, meu querido, muito obrigado, e a sua família. Muito obrigado, Vanessa, obrigado a todos que estão assistindo. Espero que Deus abençoe a vida de todos vocês aí também, todo mundo que está aqui trabalhando, ajudando a gente a fazer a transmissão, que Deus também possa abençoar a vida de todos eles também. E eu fico por aqui. Esse foi o nosso Viver e Investir na América. Eu te espero no próximo programa.